Olá pessoal, tudo bem? São 7h30 da manhã e eu tô aqui preparando o leitinho da Chloe. Daqui a pouco a gente vai sair, né, pro trabalho e escola. E queria bater um papinho aqui com vocês. Ontem, não sei como anda a história da pandemia aí onde vocês moram, mas aqui, ontem o presidente falou na TV e dando novas ordens sobre o que isso vai passar, como é que vamos proceder e tal. Ontem durante o dia, eu ouço muito as notícias brasileiras, né? Mas ontem eu fui ouvir um pouco a francesa. E eu fiquei um pouco aterrorizada quando eu comecei a ouvir. Porque eles falavam sobre confinamento, reconfinamento, sobre essas coisas todas. E eu fui ficando muito apavorada, né? Pausa para contar as colheres do leite. Um pouquinho eu ouvi, acho que meia hora de jornal na rádio. E eu tava ficando apavorada com tudo aquilo que eu tava ouvindo, sabe? A tensão, a pressão, meu Deus do céu, gente. A gente, na sexta-feira passada, teve uma reunião na creche com novas diretrizes, né? Com novas coisas pra gente fazer ou deixar de fazer. E aí quando voltamos da quarentena, a gente não podia deixar as crianças, não podia entrar dentro da creche, né? Entrava no portão grande, mas dentro da dependência da creche a gente não entrava. Conforme foram liberando as coisas, a gente pôde então voltar a entrar. Não dentro das salas, mas dentro do hall, né? E agora voltou de novo a ser proibido a gente entrar dentro da escola. E da escola também, da creche e da escola. Então, a gente deixa as crianças na porta. Ainda bem que essa escola, tanto a escola como a creche, ela é comprida, assim, e cada sala tem uma porta de acesso à rua, né? No caso, ao jardim. Então tem como a gente deixar as crianças na porta da sua própria sala, sem assim tanto constrangimento. O chato é que não tem uma cobertura quando chove, tem que estar lá, né? Claro, com guarda-chuva e tal, mas tem que ficar mesmo lá fora. E aí, então, minha cabeça já começou, né, a entrar em parafuso. Como é que vai ser? Quem é que vai ter que se fechar assim? Eu comecei a pensar, é que se fecham as escolas, um de nós tem que ficar em casa, não dá pra trabalhar. Quem vai guardar nossas crianças? A gente não tem família aqui, a gente não tem alguém pra ficar, né? Então, eu comecei a entrar em pressão e entrar em paranoia e pá, desliguei. À noite, quando a gente chegou em casa, depois do jantar, é a mesma atenção, né? Quem tem criança em casa, acho que um dos nossos maiores desafios é conseguir ou assistir, eu nem digo assistir, né? Eu digo ouvir o jornal, porque parar a gente nunca consegue. Com crianças pequenas em casa. Então, enquanto a gente colocou a TV, era uma brincadeira, queria pentear cabelo, queria fazer isso, queria fazer aquilo, brincar de restaurante. Enfim, foi complicado, mas eu tensa, né? Mas tentando ali amenizar. Conclusão, ele deu as proibições, mas não do modo geral, assim, de maneira que fosse muito limitante para todo mundo. Ele proibiu restaurantes, bares, essas coisas da vida noturna, digamos assim, as coisas, esse tipo de comércio vai ser fechado até 21 horas. Vai poder funcionar até 21 horas. Depois disso, das 21 horas da noite, das 9 da noite às 6 da manhã, vai ser proibido circular fora de casa, né? Fora em qualquer lado. Só vai ser permitido se a pessoa tiver. Lembra aquele papel eu contei aqui logo no início da quarentena que a gente tinha que ter com tipo uma declaração? Lá vai estar especificado, eles devem disponibilizar nos próximos dias. Hoje já deve estar no site do governo, com os porquês que a gente pode estar na rua aquela hora. Deve ser somente de trabalho ou em caso de saúde, né? Porque para lazer não vai poder, vai voltar a questão da multa, né? 135 euros, se eu não me engano, se a pessoa for pega na rua, se não tiver com esses propósitos, né? Assinalado na folha. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouquinho mais aliviada. Mas assim, a vida durante o dia continua normal, né? A gente tem que continuar a nossa higiene e tal, sempre lavando mão, usando máscara em todo lado, evitando estar no meio de muitas pessoas. E também uma coisa que eu achei interessante, eu não sei, não é que eu não sei. Eu ia dizer, não sei como que eles vão fiscalizar isso. Isso não vai ser fiscalizado, mas eles não eles dão como é que fala? Eles querem incentivar a gente a não encontrar mais de 6 pessoas, não estar mais de 6 pessoas no mesmo ambiente, para tentar evitar a propagação
do vírus, né? Aí as pessoas dizendo, mas quem é que vai fiscalizar? Porque foi engraçado, não foi uma declaração do presidente sentado, como é habitual, ele sentado lá no palácio, né? Falando sozinho, não. Foi mais ou menos uma entrevista, assim, eu achei bacana porque eles podiam perguntar, né? O jornalista podiam perguntar o que estava se passando e, e eu achei que ele até respondeu bem, apesar de eu achar que ele enrolou bastante. Porque eu queria mesmo saber, vai proibir tudo? Não vai, mas ele teve ali, né? Enfim, política, né? Teve que dar ali ao porquê, os porquês dele. E foi assim, então, no geral, tem propagado bastante o vírus aqui. Não aqui na nossa zona específico, não na nossa vila. Pelo menos a gente não sabe dizer, né? Porque, enfim, os velhinhos têm. Eu já expliquei, ou se não, vou explicar agora. Aqui na cultura francesa, não é como, por exemplo, na cultura latina, e mesmo em Portugal, que é um pouco mais assim, que os avós guardam as crianças, né? Cuidam das crianças. Não é assim, não, tá? Cada um por si, Deus por todos. Então, tem casos de que os avós cuidam dos netos? Tem, mas é muito raro. No geral, é cada um por si. Então, não tem esse negócio dos avós guardarem os filhos. Então, nesse sentido, não é tão preocupante dos avós pegarem o vírus ficarem doentes por causa dos netos, né? Tem, assim, de encontro de famílias e tal, mas específico por guardarem os netos, isso é um pouco, não é a regra, né? Mas é a exceção. Então, só que na semana que vem, daqui a 2 semanas, vai ter as férias de Todos os Santos. Então, geralmente, esses períodos, o pessoal vai ver os avós, né? Tanto nos lares como nas suas casas. Lares, o que eu digo é lar de idosos, né? Que no Brasil a gente chama de asilo. Então, tem essa preocupação. E aí ele falou logo, ó, não, bora lá evitar, vamos, se for, o máximo de cuidado possível e tal. E engraçado também, uma outra dica que eles deram, para que quando a gente recebesse pessoas na nossa casa, amigos ou familiares, a gente também usasse máscara com essas pessoas dentro da nossa casa. E eu acho muito justo, porque a gente não sabe, né, por onde as pessoas andaram. A gente faz confiança que ela não tem nenhum sintomas de ela não tá doente, então pode entrar. Mas e os assintomáticos, né? Parece até uma. Eu só tô expressando a minha preocupação, gente. Porque eu não gostaria de ficar doente, como eu também não gostaria de que alguém ficasse doente por minha causa ou por causa de algum dos meus. Tem uma senhora que eu conheço, ela tava me contando que ela conhece uma outra família que teve um casamento, eram umas 60 pessoas durante o verão. Porque durante o verão ainda teve alguns casamentos, apesar de não ser, como é que fala? Não foi proibido, mas aqueles que insistiram conseguiram casar com mais ou menos esse número de pessoas. Então, mais ou menos umas 60 pessoas foram no casamento e mais da metade ficou doente. Muitos deles, os mais velhos, tiveram inclusive que ficar internados na reanimação, né? Tem muitos velhos que ficaram assim à beira da morte. Eu não sei dizer, porque eu falei com ela aqui há 2 semanas, não sei dizer se morreu algum. E então foram tentar seguir os passos deles para ver de onde foi que eles se contaminaram. Em que situação que eles se contaminaram. Foi no casamento, porque todo esse povo estava no casamento. Mas se foram atrás de saber quem é que estava doente. Então fizeram o histórico de todo mundo e descobriram, olha lá vocês, que um bebê de 1 ano, era o que estava com o vírus. E passou de colo em colo e o bebê foi contaminando mais da metade do casamento. Olha que loucura. Que coisa, né? Então, ela estava me falando assim, então eu evito de levar minhas crianças para certos lugares. A gente não tem saído tanto assim, a gente vai, às vezes quando precisa ir no lado ou outro dia pensei numa sapataria, tinha que levei essa semana, que ontem tive que ir no mercado, tava sozinha, levei elas duas. Mas eu não gosto, porque, sei lá, elas não usam máscara, né? A Charlotte não é obrigatória ela usar. Mas assim, é ruim, né? Ruim, chato, perigoso. Mas acho que a gente tem que tentar ficar um pouquinho calmo também. Se a gente seguir as regras, né? O protocolo de limpar sempre as mãos, de usar as máscaras, acho que sim, a gente consegue ir um pouco mais longe. Enfim, já falei que essa semana vai ter
próxima semana vai ser a semana de férias, 2 semanas de férias, né? As férias de Todos os Santos, que inclusive é o Halloween, daqui a 2 semanas. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que eu detesto. Então esse tema é pro próximo vídeo. Obrigada a vocês que têm me acompanhado por aqui. Se vocês ainda não são inscritos, já sabem, se inscrevam aqui para acompanhar, para incentivar a gente a continuar falando, simplesmente falando. Obrigada, até mais, tchau, tchau.